Olá, galerinha, tudo bem? Espero que sim. A aula de hoje vai ser uma aula bem tranquila. A gente vai abordar algumas questões, 10 questões para ser mais exato, tirar algumas dúvidas, fixar bem alguns conteúdos extremamente importantes, como monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, a origem de cada um, o metabolismo da glicose no corpo, importância hormonal, a diferença dos dois hormônios, como que eles se relacionam no índice de glicemia. Tudo bem? Então vamos lá, questões carboidratos. Antes de responderem as questões, deem uma pausa no vídeo, porque eu vou ficar lendo direto as questões, vou explicar, mas tenta fazer sozinho. Então dê uma pausa no vídeo e depois você pega a correção. Tudo bem? Então vamos lá, questões carboidratos. Questão 1. Nas grandes cidades, encontramos indivíduos submetidos a jornadas de trabalho com longos períodos em jejum, como também indivíduos que se alimentam excessivamente de carboidratos em refeições rápidas. Com base nessas considerações e nos conhecimentos sobre as ações dos hormônios insulina e glucagon, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Está falando sobre insulina e glucagon. Esses dois hormônios eles atuam de formas opostas. Enquanto você apresentar hiperglicemia, o que é hiperglicemia? Um índice de glicose no sangue muito alto, o pâncreas vai produzir um hormônio chamado insulina. Esse hormônio insulina vai fazer com que o seu índice glicêmico diminua, tá? Então reduz o nível de glicose na circulação. E quando você está em período de jejum, o seu pâncreas também produz um hormônio relacionado a isso. Ele vai produzir o glucagon. O glucagon vai atuar em hipoglicemia, fazendo com que o seu fígado converta o glicogênio armazenado nele, formando glicose e liberando na circulação, elevando então o índice glicêmico, tá? Então, em caso de hiperglicemia, o pâncreas produz insulina. E em caso de hipoglicemia, o pâncreas produz glucagon. Sempre um hormônio vai regular a quantidade de glicose na circulação e vai ser sempre em direções opostas. Tudo bem? Então vamos lá. Letra A. Com a redução da taxa de glicose no sangue, as células do fígado liberam insulina. Não, insulina é quando a taxa de glicose está alta, então não é letra A. B. Com a redução da taxa de glicose no sangue, as células do pâncreas liberam glicogênio. Não, células do pâncreas ou vai liberar insulina ou vai liberar o glucagon. O glicogênio ele está armazenado no fígado, tá? Letra C. Com a redução da taxa de glicose no sangue, as células do pâncreas liberam glucagon, que age no fígado, quebrando o glicogênio em glicose. Perfeito, foi aquilo que a gente falou no início, foi aquilo que a gente falou na aula anterior. O glucagon, ele é produzido pelo pâncreas, atua no fígado, convertendo o glicogênio em glicose. Tudo bem? Perfeito. Letra D. Com o aumento da taxa de glicose no sangue, as células do fígado liberam glucagon. Não, glucagon é em queda, quando está baixo a glicose no sangue. E letra E, que ficou aqui junto, com o aumento da taxa de glicose no sangue, as células do pâncreas liberam glucagon. Também está errado, tá? Com o aumento da taxa de glicose, as células vão liberar insulina. Tudo bem? Espero que tenham todos acertados. Letra C. 2. Assinale a alternativa correta a respeito dos carboidratos, também chamados de hidratos de carbono, glicídios. Letra A. São somente utilizados como fonte de energia? Não. Os carboidratos podem ter função estrutural. No caso, a celulose, formando a parede celular da célula vegetal. A quitina, formando o exoesqueleto dos artrópodes. São carboidratos e apresentam função estrutural. Letra B. A síntese de polissacarídeos ocorre nos ribossomos. Não, nos ribossomos vai ocorrer a síntese de proteínas. Letra C. Em mamíferos, sua digestão ocorre preferencialmente na boca. Não, ela inicia na boca, através da conversão do amido pela enzima amilase ou pitialina. Letra D. Polissacarídeos podem ser sintetizados tanto por animais como por vegetais. Perfeito, pode sim. No caso, o mel, por exemplo, é um exemplo que é um açúcar que é sintetizado por um animal. Então, letra D.
E a letra E, a fotossíntese é o único processo responsável pela síntese de monossacarídeos. Não, temos também a quimiossíntese, que é um processo um pouco parecido com a fotossíntese. Só que não vai ter a fonte não vai ter a luz como fonte de energia, mas sim um elemento químico energético, tá? Então a quimiossíntese também produz monossacarídeos. Então a resposta correta, letra D. 3. O controle da glicemia sanguínea, concentração de glicose no sangue, é feito com participação de dois hormônios, insulina e glucagon. Assinale a alternativa correta sobre esses hormônios. Então, é aquilo que a gente falou lá na primeira questão. Como que esses dois hormônios vão atuar na circulação, promovendo a queda ou aumento no nível de glicose. Letra A. O glucagon age no fígado, favorecendo a conversão de glicose em glicogênio. Não confundam. O glucagon ele vai atuar no fígado, sim, mas ele vai favorecer a conversão do glicogênio em glicose. É o contrário do que está aqui. Letra B. A ação da insulina tem como resultado a diminuição da glicemia sanguínea. Perfeito. Nível de glicose muito alto, o pâncreas produz a insulina. Essa insulina, então, ela atua fazendo com que as células absorvam esse açúcar, absorvam essa glicose e também que a glicose seja convertida e armazenada no fígado na forma de glicogênio. Perfeito. Letra B. Vamos lá, então. 4. Ribose e a desoxirribose são os componentes estruturais dos ácidos nucleicos e exemplos de monossacarídeos que compõem as moléculas de DNA e RNA. Falamos disso durante a aula. O nome dado aos monossacarídeos diz respeito ao número de átomos de carbono da molécula. Desse modo, a ribose e desoxirribose são monossacarídeos constituídos por quantos átomos de carbono em suas moléculas? Quando a gente estuda DNA, a forma do DNA, a gente vê que ele é composto por uma pentose. Uma pentose é um açúcar com 5 carbonos. Tudo bem? Então, letra B, pentose, 5 carbonos. Número 5. Em períodos de jejum, após se esgotarem as reservas de carboidratos, a glicose circulante a ser utilizada pelo cérebro deverá originar-se por gliconeogênese da seguinte fonte de carbono. Gliconeogênese é a formação de glicose, tá? É a produção de glicose a partir de um outro composto. A gliconeogênese para o açúcar produzido principalmente para a glicose utilizada principalmente pelo cérebro, vai ocorrer pela gliconeogênese de células presente no fígado e vai converter 3 substâncias específicas: ácido lático, glicerol e aminoácidos. Tudo bem? Então, essas 3 substâncias elas participam da gliconeogênese para a produção de glicose. Tá? Então, aminoácidos, letra C. Número 6. O papel comum é formado basicamente pelo polissacarídeo mais abundante do planeta. Este carboidrato nas células vegetais tem a seguinte função. Então vamos lá. Qual é o carboidrato, qual é o polissacarídeo mais abundante no planeta? É a celulose. Qual é a função da celulose para as células vegetais? Ele atua na formação da parede celular. E a função da parede celular é conferir resistência. A química, física, mecânica, biológica. Então, confere resistência à planta, tá? Então, a celulose forma a parede celular, tá? Compõe a parede celular. Então, vamos lá. Tem a seguinte função, letra C, compor a estrutura da parede celular. Tudo bem? Perfeito, bem tranquila essa. 7. Risco de diabetes tipo 2 associado a gene dos neandertais, é o título do texto. Uma variante do gene SLC16A11 aumenta o risco de diabetes entre latino-americanos. As análises indicaram que a versão de maior risco dessa variante foi herdada dos neandertais. As pessoas que apresentam a variação do SLC16A11 em um dos alelos são 25% mais propensas a desenvolver diabetes. Já aquelas que herdaram de ambos os pais, essa probabilidade sobe para 50%. Em humanos, a doença que pode se desenvolver pela presença da variante do gene SLC16A11 tem como um dos sinais clínicos a produção de corpos cetônicos.
Isso ocorre porque a glicose, mesmo presente no sangue, não é plenamente utilizada pelo organismo, que interpreta essa situação metabólica como um estado de jejum. Assim é ativada uma via metabólica capaz de ofertar mais açúcar no sangue por meio da. Eu vou explicar o que o texto está querendo dizer basicamente. Ele está querendo dizer que, mesmo que exista glicose na circulação, o corpo não entende, não consegue interpretar essa glicose presente. Então, ele faz com que o seu corpo produza mais glicose a partir de um novo composto. E qual é o processo de produção de glicose, de síntese de glicose a partir de um novo composto? A gente viu na questão gliconeogênese. Tá? Tudo bem? Então, espero que tenham acertado. Questão 8. Em uma viagem ecoturística, os alunos optaram por sacolas de papel para levar seus lanches e agasalhos, pois entenderam que não devem mais utilizar sacolas plásticas. Mesmo não podendo desperdiçar papel, o plástico é ainda mais nocivo ao ambiente. A principal substância que está presente no papel é um polissacarídeo das células vegetais, o qual faz parte da estrutura do ou da. Qual a função da celulose, que é esse polissacarídeo para as células vegetais? É compor, é formar a parede celular. Tudo bem? Então, letra B, parede celular. Nas Olimpíadas de Pequim, atletas brasileiros competiram e trouxeram medalhas para o nosso país. Para realizar atividades físicas dessa natureza, os atletas gastam muita energia. Assim, antes das competições, os atletas devem consumir preferencialmente alimentos ricos em. Então vamos lá, eu estou querendo saber quais desses alimentos vai conferir maior capacidade energética. E para a produção de energia no nosso corpo, ocorre o processo de respiração celular. E como que ocorre a respiração celular? A glicose, na presença de oxigênio, é produzida energia. Basicamente assim. Sabemos que são várias etapas. Tem a glicólise que ocorre fora da mitocôndria e outras duas etapas que vão ocorrer dentro da mitocôndria, que falaremos mais à frente nas próximas aulas. Tá? Mas de maneira geral, a gente vai utilizar glicose no processo de respiração celular. E a glicose nada mais é do que um carboidrato. Letra C. Última questão, número 10. Os possíveis ancestrais das plantas com flor descendem de um grupo de algas verdes. Considerando-se essa informação, é incorreto afirmar que os dois grupos mencionados têm em comum. Então, é incorreto, atenção a isso. A clorofila como pigmento fotossintetizante? Não, essa está certa. A parede celular com celulose? Essa também está certa. O glicogênio como fonte de energia. Glicogênio como fonte de energia. Glicogênio é a reserva de energia animal e também dos fungos, não das plantas e algas, tá? Então, a resposta letra C é a incorreta. Tudo bem? Espero que tenham acertado todas as questões. Qualquer dúvida é só sinalizar que eu esclareço depois. Tudo bem? Tá ok? Tchau, tchau, gente. Até mais.